Oi, amor. Oi, amores. Pensamento acelerado, excesso de pensamentos na cabeça. Eu sou assim. É, Acho que sempre fui assim. Durante um bom período, eu acalmei, né? Eu não, meu cérebro se acalmou. É, enfim, eu tenho feito terapia já há algum tempo. Fiz primeiro com psicóloga, depois com psicanalista, estou fazendo com psicanalista, enfim. Durante os períodos, especificamente, é, nesse último episódio, que tem que ser o último, de depressão que eu tive, eu não me recordo dos meus pensamentos ficarem acelerados, não, mas não vou falar sobre isso agora. Mas eu, desde que me entendo por gente, eu sempre tive excesso de pensamentos. Eu achava que não era possível parar de pensar, por exemplo. Para mim não era possível. Uma psicóloga me ensinou algumas técnicas, foi muito aos pouquinhos, que agora eu já consigo ficar sem pensar em alguns momentos, especificamente à noite quando eu vou dormir. Claro que eu estou sob efeito de medicamentos, enfim, eu tomo medicamentos para induzir o sono. Eu vou chamar assim, tá? Porque eu não estudo sobre isso. Enfim, eu só aprendo sobre os medicamentos, assim, o básico, eu não gosto de me aprofundar neles, não, senão eu acho que eu não tomo, né? Enfim. É, mas desde que eu me entendo por gente, eu sempre tive excesso de pensamentos e desde criança, desde criança que eu colocava isso no papel. Eu escrevia muito, até a vida adulta mesmo. Muito, 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 muito. Então eu sempre fui escrevendo, nem sempre sobre aquilo que eu estava sentindo, às vezes poderia ser sobre o sentimento que eu considerava ser do outro, ou alguma coisa, na maioria das vezes, alguma coisa que eu estava sentindo ali. Então vou criando histórias, eu faço isso até hoje. Agora, por exemplo, eu estou fazendo isso, só que não estou escrevendo, eu estou no vídeo, estou gravando, que bom. Mas enfim, muitos pensamentos. E eu quis colocar isso aqui agora, é importante, já que esses vídeos fazem parte, né, da minha terapia. Eu gosto de conversar, então eu estou conversando com alguém, com vocês, né? E para quem tem isso, porque é muito, assim, pode ser muito produtivo, né? Eu agora, voltando, eu nesse novo tratamento que eu estou fazendo, foi voltando aos pouquinhos eu vou chamar de criatividade, tá? Mas é uma criatividade no pensamento que eu posso transformar em texto, eu posso trabalhar com essa criatividade. Não é uma coisa ruim, não. Só eu não sei em que momento que isso fica ruim. Sinceramente, eu não sei em que momento que isso fica ruim, não. É, Acho que fica ruim se a gente ficar ruminando pensamentos ruins. Não, comigo é assim. Todo mundo, eu acho, tem coisas para fazer, né? Então, já fico, antes de fazer qualquer coisa, eu já fico maquinando na minha cabeça. Esse vídeo, por exemplo, eu já fico maquinando, não tem roteiro, não tem nada, eu não estou lendo nada, eu só anotei, por exemplo, eu costumo às vezes anotar quando me vem uma ideia, agora eu estou fazendo isso. Aliás, já tem algum tempo, alguns meses. Eu anoto, eu tenho meu bloquinho, eu anoto, porque senão eu esqueço, eu perco aquela ideia. Eu anoto a ideia, aí depois eu vou e desenvolvo a conversa. Então é como se eu estivesse numa sala de aula conversando com os alunos. É isso que isso me entrete, acho que é isso, né? Entreter, acho que o verbo é esse. E olha que eu já trabalhei como professora de português. Eu digo já trabalhei porque eu estou fora de sala de aula já tem algum tempo. Mas eu gosto muito de língua portuguesa, sempre gostei de escrever. Agora as minhas mãos não estão me permitindo muito escrever que eu gosto de escrever no papel, não gosto de digitar, né? Agora até estou gostando que está me facilitando, mas eu sempre gostei de colocar as coisas no papel. Eu já escrevi poesia, que eu já rasguei, eu tenho muita coisa escrita espalhada,
que eu escrevo e fica lá e gosto de muita coisa que eu escrevo. Quando eu concluo aquilo de caramba, isso ficou legal, isso ficou muito bom. Escritora. Mas eu nunca fui disciplinada para ser escritora, não. Nunca tive tempo de usar a disciplina que eu tenho, que eu sou uma pessoa até disciplinada, né? Quando eu preciso, eu sou bem disciplinada, assim. Mas eu nunca consegui direcionar essa energia só para escrever. Não, nunca consegui. Já me passou pela cabeça algumas vezes, mas enfim. Mas agora eu não estou escrevendo, mas estou gravando, né? E voltando ao pensamento acelerado ou ao excesso de pensamentos, então deve ser ruim quando vem só pensamentos ruins. Não é o meu caso, não é o meu caso. Pode até acontecer de vir coisas ruins, mas porque podem estar acontecendo algumas coisas ruins e eu fico maquinando na minha cabeça de como resolvê-las, de como conversar com a pessoa, por exemplo. Antes de conversar com a pessoa, na minha imaginação já tem algum roteiro, que pode funcionar ou não durante a conversa com aquela pessoa, né? Ou durante essa conversa que eu estou tendo com vocês, por exemplo. Então, eu vou conversar com a minha terapeuta. Eu já conversei com a terapeuta sobre isso. Eu vou trabalhar mais isso em mim. E pensem a respeito, se vocês consideram assim que... Se alguém considerar que o excesso de pensamentos está prejudicando, né, está deixando cansado, que deixa a gente cansado, sim. Se a gente não aprender a trabalhar com isso, eu estou aprendendo, tá? Então, se a gente não aprender a trabalhar com isso, cansa, você está gastando energia, o seu cérebro está gastando energia. Então, pensem a respeito e não temam buscar tratamento, se for o caso, terapia, se for o caso, tá bom? Beijos a todos, abraços, meu amor para vocês.